Quero te falar nesse vídeo, o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui, nesse novo formato, sobre a minha experiência de investir mais de 10 anos, na verdade vão para 13, 14 anos investindo, pensando exclusivamente na minha aposentadoria. Vou te falar um pouquinho de como que eu comecei a investir, como que eu pensei primeiramente em me aposentar, como que eu cheguei a essa decisão de começar a investir, guardar dinheiro. Hoje parece algo muito falado, mas lá em 2012, 2011, 2013, quando eu comecei nessa trajetória, não era muito. Então, primeiro, meu nome é Thiago, eu tenho uma empresa de software, eu criei ela em 2009. Posso depois falar em outros momentos como que foi essa criação, enfim, como que foi tudo. E lá em 2009, basicamente, eu conhecia uma empresa, né, oferecia o serviço de desenvolver um sistema personalizado para essas empresas. Então, eu comecei a crescer, a empreender ali, foi bem difícil no início. Na época até parecia algo simples de se fazer, mas hoje depois eu vi que foi algo bem difícil, que eu tive até muita sorte e um pouco de competência para conseguir fazer. Mas enfim, eu fui criando esses sistemas e fui conhecendo outros empresários, pessoas já mais maduras, que já tinham 10, 15, 20 anos de empresa, estavam precisando de um software e naquela época não era tão fácil você entrar num site e contratar um software para gestão, para imobiliária, para loja, para odontologia, para, enfim, contabilidade. Não era tão fácil, né? Hoje em dia tem muita opção, naquela época não tinha. Então, basicamente, todo mundo que queria ter um software, ele precisava desenvolver. E era esse serviço que eu oferecia. E aí foi passando o tempo, 2010, 2011. Ali por 2011, 2012, eu encontrei um colega de faculdade e que começou a me falar como é que ele estava, com a empresa que ele estava trabalhando, a média de salário lá da empresa. E eu falei que estava empreendendo, né, que estava com uma empresa criando. Na época, na faculdade, eu comecei a fazer isso na faculdade. Eu efetivamente me dediquei a isso depois que eu terminei a faculdade. E ele ficou bem surpreso, assim, achou bem legal. E eu fui para casa, né? No outro dia fui trabalhar. Eu tinha uma sala comercial, eu fui trabalhar e fiquei pensando assim, poxa, eu tô na média, né? Eu tô, pelo que eu falei com uma pessoa no dia anterior, eu tô na média. Eu não tô nem acima da média, muito acima da média, e eu não tô abaixo deles, né? Eu tô na média. E isso é bom. E eu comecei a entender que dali para frente, dificilmente eu ia ter um grande problema financeiro. Talvez eu não me tornasse um Bill Gates ou um grande empreendedor da área de TI, mas eu não iria retroceder. E se acontecesse, não ia ser de uma hora para outra, porque eu já estava tendo um certo resultado. E eu estava acima da média dos meus colegas até então de faculdade, que eu tive um pequeno contato, e mais ou menos analisando o que se pagava a um profissional da minha área, com a minha experiência, e eu estava ganhando até um pouquinho a mais do que essa média que o mercado oferecia. Só que logo depois disso eu comecei a pensar assim, poxa, mas quem está trabalhando agora aqui de CLT, né, que na verdade esse termo CLT não era um termo também que era usado, o caminho natural das pessoas faziam era procurar um emprego, né, empreender era algo até muito arriscado, muito difícil naquela época de fazer, mas quem está nesse caminho vai se aposentar, ali na frente vai ter uma renda, uma aposentadoria. E quem não está, que é o meu caso, como que eu vou me aposentar? Como que eu vou chegar um dia lá com 55 anos, na época eu pensava 55 anos, diminuir um pouco o ritmo, né? E aí eu comecei a conversar com alguns empresários que eu conhecia pela minha atividade, que já tinha ali seus 50, já tinha seus 60, um deles até eu lembro que tinha mais de 70. Comecei a entender o que eles estavam fazendo. E alguns estavam realmente se preocupando com isso, né? Estavam ali guardando dinheiro, estavam investindo em imóveis, estavam tendo duas ou três fontes de renda para ali na frente poder dar uma descansada. Outros não estavam, aqueles estavam mais no piloto automático. E outros já estavam, não tinham começado ainda, mas já estavam também se preocupando com isso. Estavam pensando, né? Poxa, como é que eu vou fazer? Porque começam a entender, né? Ali com 40, 50, 60 anos,
Se ainda não caiu a ficha, que tu não vai ter o teu gás, o teu ritmo, tua disposição para sempre, começa a cair essa ficha. Tu começa a entender isso. Eu não vou ter essa disposição para sempre. Você começa muitas vezes assim, enjoar do trabalho, pensar, poxa, eu tô aqui, tô ganhando um dinheirinho, mas será que vai durar muito? O que que eu vou fazer? Então essa ficha já tinham caído para alguns, para outros não. E aí eu comecei a buscar esse tipo de caminho, né? Como que eu vou fazer para me aposentar? E aí eu fui atrás, né? E uma das coisas que todo mundo fazia na época é ia no banco, conversava com o gerente do banco e buscava um fundo de previdência, uma previdência privada, algum investimento que tu poderia fazer, qual rentabilidade. Existia muito pouco material na internet sobre isso, né? O YouTube não era o que é hoje, né? Então, em 2011, 2012, 2013, não tinha muito material. Tinha alguns poucos livros. Lembro que o livro do Gustavo Cerbasi, tinha um livro do Gustavo Cerbasi, tinha alguns outros autores americanos. Enfim, tinha alguma coisinha, mas ainda muito pouco na prática, mais conceitos mais na prática. E ali eu comecei a investir. Eu comecei a investir, na verdade, até num fundo que o banco me orientou. O gerente do meu banco, da minha conta, eu fiz até pela pessoa jurídica, ele me passou alguns fundos de investimento que, se eu investisse, eu conseguiria ter desconto nos serviços que eu usava do banco pela minha empresa. Então eu achei um bom caminho, né? Eu falei, poxa, eu vou investir nisso aqui e ele vai diminuir a minha taxa do banco. Ele vai me diminuir a minha taxa do boleto, que eu emitia boleto pelo banco, então ele vai diminuir a minha taxa de 9 a passar para 6 e pouco. Hoje, tu pagar R$ 9 numa emissão do boleto é algo fora do normal, né? 6 e pouco também, mas naquela época era um preço bem competitivo, para ver como as coisas mudam. Hoje, vários bancos oferecem boleto isento, né? Geração de boleto isento. Enfim, então eu tinha isso, né? Então eu comecei a fazer esse investimento. E um ponto que aconteceu comigo, que eu acho até que foi o caminho que eu tomei, que eu comecei a parar e realmente me dedicar muito, foi que depois de 3 ou 4 meses, esses dois fundos que eu investi, eles eram fundos de renda fixa, que eu comecei a investir. Depois de 2, 3 meses, teve a taxa de juros ali, que aumentou, subiu na época, eu não lembro como é que se comportou, mas teve a marcação a mercado, né? Quem investe um pouco em renda fixa já ouviu esse termo, que o valor do meu título que eu tinha comprado tinha valorizado, tinha mudado o valor. E aí na minha tela apareceu que eu estava perdendo em um dos investimentos R$ 300, em outro investimento R$ 500. Então, na soma, depois de 2, 3 meses, eu estava perdendo, entre aspas, dinheiro em torno de R$ 800. E aí eu me desesperei, né? Eu falei, poxa, isso aqui era para tá subindo, tá rendendo, e não tava. Eu não entendia nada de juros, não entendia nada de taxa Selic, nada de CDI, nada de fundo, nada de ações, nada, nada exatamente de nada, né? E depois de 6 meses, eu lembro que os investimentos caíram um pouco e depois subiram, voltaram para esse patamar de perder R$ 500, R$ 600, somado os dois, e resolvi sacar fora. Resolvi sacar fora, saquei o dinheiro e aí pensei assim, poxa, não é esse aqui o caminho, mas deve existir um caminho. Mas não é esse aqui, porque eu perdi R$ 800. Perdi R$ 800 não, foi um pouco menos que eu saquei, ele era todo de R$ 500, R$ 600. Eu perdi esses R$ 600, vamos arredondar para R$ 600 em 2, 3 meses. Não é por aqui o caminho, o caminho deve ser outro. E aí daquele ponto eu comecei a estudar mais e a começar a ver as opções que eu tinha de investimento e ver as opções que eu tinha para guardar dinheiro lá na minha aposentadoria. Naquela época eu tinha 30 e poucos anos, hoje eu tenho 42, e muita coisa mudou daquele momento para esse momento, né? Muita coisa mudou pro lado bom. Hoje a gente tem muito conhecimento, tem bastante gente falando sobre isso. Já é uma realidade que o caminho do INSS, ele não é talvez o melhor caminho para quem está empreendendo. Então, além do INSS, você precisa ter alguma outra coisa se você quiser manter a sua qualidade de vida.
nos patamares que você tem hoje, empreendendo. Talvez seja muito, talvez seja pouco, mas só o INSS ele tem um teto e ele não pode ser suficiente. Hoje se tem muito material sobre isso, mas naquela época não tinha. E eu fui atrás de conhecimento. Fui atrás de conhecimento para tentar sair daquele momento que eu estava, que era só baixar a cabeça e trabalhar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar mais, teve mais conteúdos na internet. Eu lembro que tem alguns blogs mais especializados que davam uma luz. Depois que eu entendi o que, que era mais seguro, entre aspas, de investir, o que, que era mais arriscado, o que, que cada um me dava de retorno, eu consegui encontrar um caminho e montar esse plano de aposentadoria, que é o que eu gosto de chamar, para me aposentar. Já adianto também, vou fazer um outro vídeo sobre isso, que não é uma linha reta, né? Não é uma linha que só cresce os investimentos. Você hoje pensa que vai guardar R$ 1.000 por mês e daqui a 12 meses você vai ter 12 mil e daqui a 2 anos você vai ter 24 mil e daqui a 10 anos você vai ter 120 mil. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? As coisas elas vão mudando no meio do caminho e quando a gente tem uma visão, alguma estratégia, a gente muitas vezes não percebe isso, né? E até é natural que a gente saia de um ponto A e se quer chegar num ponto B, nesse caminho as coisas vão oscilando, vão diminuindo, vão aumentando e vão... E é mais difícil da pessoa manter essa linha reta porque a vida vai acontecer. Mas eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, sobre esses pontos. Eu queria saber se tu te identifica com isso, se você empreende e está pensando em ter um plano, se já tem um plano, o que você está nesse momento da vida. Se quiser, se esse conteúdo te interessa de alguma forma, curte aqui esse vídeo, que eu pretendo gravar toda semana um conteúdo falando sobre isso, né? Tanto dessa parte comportamental quanto essa parte prática, né? O que a gente pode efetivamente fazer para daqui a 10, 15, 20 anos a gente ter uma renda passiva que nos possibilite ter a mesma qualidade de vida que a gente tem hoje. Talvez nem muito mais, talvez nem muito menos, mas que a gente tenha a nossa vida que a gente tem hoje. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se te identificou de alguma forma, curte aqui o vídeo, deixa um comentário aqui, vê o que tu acha, tenta contribuir de alguma forma e a gente vai conversando e vai se falando nos próximos vídeos.